Ontem eu falei de um assunto polêmico. Falei a respeito do... Fiz uma pergunta, né? Para onde vão as crianças que somem? Crianças que muitas vezes é semi-alfabetizada ou até alfabetizada já. Elas somem e ninguém sabe para onde vai, né? Nem a polícia tem rastreio dessas crianças. E em cima, né, desse questionamento feito ontem, dessa pergunta, eu fui dar uma pesquisada a respeito do sumiço de crianças. Se você tiver curiosidade, dá uma abridinha lá no Google para você procurar. Mas diz assim: o Brasil registra uma média de 66 desaparecimentos de crianças e adolescentes por dia. Os dados mais recentes provenientes do Cinesp apontam que somem quase 24 mil menores de 18 anos anualmente no país, o que equivale a um caso a cada 22 minutos. Ou seja, agora são 5h42 da manhã. Daqui 22 minutos, segundo a estatística, estará sendo raptada ou sequestrada uma criança. Então isso é muito sério, queridos. Você que tem filho, você que tem filha, tem que ficar muito atento para que não venha estar desapercebida aí, infelizmente, acontecer com você o caso que muitos pais e muitas mães estão vivendo neste momento. Imagina que tristeza, né? O seu filho sumir e de repente você não ter mais notícia e não saber para onde foi, né? Para onde foi levado. Tem muitos pais que nesse momento estão desesperados, sofrendo. E eu falei a respeito de uma prática religiosa antiga, né? Com certeza, nós brasileiros, nós sabemos, existe uma palavra que se chama, é um jargão, né, no meio da sociedade, que se chama moleque. Quantas vezes você já chamou um menino de moleque, né? Eu tirei essa palavra do meu portfólio de palavras depois que eu descobri isso. Mas moleque é uma derivação do deus Moloque. Então Moloque era um deus que recebia sacrifícios de crianças. Era como se fosse um tacho muito quente, extremamente quente. O seu busto e a sua cabeça era de um boi. A criança, ela naquele momento de sacrifício pelo sacerdote pagão, ele era lançado vivo dentro desse tacho. Antes dela conseguir falar ai, ela já tinha sido torrada. Fábio, mas como é que você fala isso abertamente? É o que acontecia, queridos. É o que a história nos diz. E quem garante que nos dias de hoje ainda não acontece isso, né? Porque existem muitas seitas satânicas aí, ocultas, que nós desconhecemos. Acontecem muitas coisas, queridos. Nós precisamos questionar algumas coisas. Às vezes nós estamos tão cômodos na nossa vidinha medíocre, né? Tão felizes com o nosso pão de cada dia, com o nosso conforto, né? Com aquilo que nós conquistamos, nós não questionamos coisas que são muito relevantes na sociedade. A gente não se incomoda até acontecer com a gente, né? Normalmente é assim. A gente vai tratar de um assunto quando acontece com a gente. Aí a gente fica preocupado, começa a questionar algumas coisas, mas é quando toca na nossa ferida, né? Mas antes de tocar na nossa ferida, nós precisamos nos posicionar e questionar algumas coisas e pôr em cima da mesa, né, para que haja questionamento. O assunto desse aqui que eu estou expondo na mídia social é um assunto que, na verdade, as pessoas não querem nem tocar, né? Nós vemos há um tempo atrás a ministra, ex-ministra, né, e senadora Damares, ela sofreu retaliações quando ela toca no assunto de crianças, né, sendo raptadas, sendo sequestradas e crianças sendo usadas para fazerem com que homens poderosos viessem satisfazer os seus prazeres e outras coisas mais que acontecem aí no oculto que a gente desconhece. Desconhece assim, nós não temos prova, mas nós sabemos que acontecem muitas coisas.
Esse Deus Moloque é um Deus antigo, é um Deus amonita. Só que a gente sabe que existem muitas pessoas que ainda fazem sacrifício a esse Deus. Em Levítico capítulo 18, versículo 21, Deus ele repreende o povo de Israel quando está, por meio de Moisés ali, fazendo a iniciação de leis, né, trazendo leis para que o povo de Israel não viesse se associar a deuses pagãos que infelizmente tinha essa maldade, fazer maldade. No versículo 21 do capítulo 18 de Levítico diz assim: não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Ou seja, esse texto está dizendo para nós e deixando muito claro que era uma prática comum pais oferecerem os seus filhos como sacrifícios vivos para esse Deus chamado Moloque. Então, queridos, é só uma pequena chama, uma faísca que eu estou lançando no seu coração para que você possa refletir a respeito disso e também questionar algumas coisas que precisam ser questionadas. Isso é muito relevante. Falamos de tantas coisas supérfluas, né? E esse é um assunto tão importante e tão relevante que nós precisamos levar em conta. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima. Oremos pelas nossas crianças. Não permita com que as crianças sejam motivo de sacrifício a deuses pagãos.